Olá, seja bem-vindo à quarta aula da nossa série de tutoriais do FEMAP. Meu nome é Luiz e falo em nome da Virtualcai. Hoje falaremos um pouco mais sobre a criação de malhas no FEMAP. A aula de hoje será dividida em 4 tópicos. No primeiro tópico, faremos uma breve discussão sobre quais são os diferentes tipos de elemento de malha que o FEMAP disponibiliza. Em seguida, daremos um exemplo de criação de malha 1D dentro do FEMAP, seguido por um exemplo de criação de malha 2D e, para finalizar, a criação de malha 3D. Todos esses exemplos práticos dentro do FEMAP. Vamos lá? Quais são os diferentes tipos de elementos de malha? E o que é uma malha, para começar, né? A malha, ela representa uma discretização em elementos finitos da geometria, ou da sua geometria. E o que é uma discretização? É a divisão do, de toda a geometria em pequenos elementos. Elementos finitos. É daí que vem o nome do método dos elementos finitos. É transformar aquele conjunto de material que quando falamos infinitesimalmente, possui infinitos elementos, transformar ele em finitos elementos, para que em cada elemento seja calculado as, as, as equações de elasticidade e da teoria dos elementos finitos para o cálculo de deformações, de tensões, de critérios de falha. O FEMAP ele possui ferramentas robustas e intuitivas de criação e edição de malhas, fornecendo ao usuário o controle total sobre elas. É, é muito bom que o usuário tenha controle em cima da malha. É um processo mais complicado que alguns outros softwares, alguns outros concorrentes, mas a liberdade que você tem, a total customização que você tem em cima da malha, ela é uma vantagem enorme, pois nunca se sabe qual será a sua geometria. E os algoritmos de geração automática de malha não necessariamente são os melhores que tem no momento. Então, você ter um controle de malha para decidir você mesmo qual o melhor tipo de malha para o seu problema específico é uma vantagem. E saber utilizá-la só vai trazer bons resultados às suas simulações. E quais tipos de malha o FEMAP gera? O FEMAP gera desde a malha 1D até a malha 3D. Ele consegue fazer cálculo de malha de 1D, como por exemplo de barra, 2D cálculo de placas e cascas, e em 3D cálculo de elementos volumétricos. E aí, dados esses tipos de malha, a pergunta que você pode fazer é qual dessas usar e em qual situação? Qual que é melhor, qual que é pior? Então é isso que a gente vai discutir um pouquinho. Existem os 3 tipos básicos de elementos de malha, que é o 1D, que é em uma dimensão, que é o elemento beam, que a gente vê aqui na imagem na direita aqui. Ele só tem 2 nós, um nó em uma extremidade e outro na outra da barra. Ele é muito utilizado para representar barras em que o comprimento é muito maior do que o diâmetro, né? Quando você tem um caso desse, você consegue muito bem aproximar por um elemento de barra que os resultados vão ficar bem próximos do real. Nós temos também o exemplo 2D, que é o exemplo de placa, que estão aqui, esse triângulo e esse quadrado. Eles são bidimensionais, eles possuem mais nós do que os elementos de barra, então eles conseguem formar um plano e assim reproduzir uma superfície, por exemplo. E esse tipo de elemento ele é muito utilizado para representar placas em que a largura e a altura da placa é muito maior do que a espessura dela, né? E por fim, nós temos os elementos 3D, os elementos solid, né? Que ele é utilizado para representar os sólidos. Então, vamos aqui para essa imagem na direita aqui. Aqui nós vemos que o elemento de barra ele só possui 2 nós, um em cada extremidade. Quando já avançamos para o 2D, vemos que o triângulo já possui 3 nós e o quadrilátero tem 4 nós. E, indo para o 3D, seguindo essa mesma lógica, você vê que o número de nós vai aumentando de 4 para 8 para 20. Então, quanto mais nós você coloca no seu modelo, mais equações, pela teoria dos elementos finitos, mais equações o computador tem que resolver para encontrar os deslocamentos, deformações e tensões. E, consequentemente, maior o custo computacional, mais vai demorar a sua análise, mais poder computacional você vai precisar para resolver um problema. Então, é o que a gente comentou na aula passada. Você deve buscar maneiras de simplificar o seu modelo, mas não simplificar mais do que necessário. Então, saber quando utilizar, em qual caso utilizar cada tipo de malha uma vantagem que você, como engenheiro, como usuário do FEMAP, vai ter. Esse feeling de quando usar o quê é muito importante para uma simulação boa. Isso vem com experiência, isso vem
com estudo, mas a base está aqui, nesse slide, do quais tipos de elementos e quando usar. Esses são aplicações típicas, né? Não estão restritas a isso, né? O Elemento Beam não é restrito para representar tipo uma barra sozinha. Você pode fazer treliças inteiras com elementos de barra. Então, essa aqui é a base para você começar. Então, agora vamos para o nosso primeiro exemplo, que é a criação de malha 1D. A gente vai fazer o exemplo de uma viga, né? Uma viga via elementos 1D, que tem um menor custo computacional. Eu desenhei aqui uma viga de 200 milímetros de largura e uma seção transversal que está aí, H igual a 20 milímetros e B igual a 15 milímetros. O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos para dentro do ambiente do FEMAP e eu vou mostrar para vocês como que você seta uma barra dessa, né? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. E aqui estamos dentro do FEMAP para mostrar como que a gente vai fazer aquela malha 1D. Para você fazer a malha 1D, você precisa de pelo menos uma linha para representar a sua barra. No caso, eu já criei uma barra aqui usando os conceitos que nós vimos nas aulas passadas. Para conferir, se você, eu sei qual que é o tamanho dessa barra, mas caso você não soubesse, se você quisesse descobrir qual é o tamanho dessa barra, a ferramenta de medir, ela fica nessa reguinha aqui, ó. Bem nesse menu de ícones tem Measure, quer dizer medir. Aí você pode fazer medidas de acordo com as coordenadas, mas aqui, para mim, o que ficaria melhor seria a medida utilizando seleção de pontos. Então, eu venho aqui selecionar os métodos, on point, e aí eu seleciono meu primeiro ponto, dou um OK, seleciono meu segundo ponto, dou outro OK. E aí eu posso fechar aqui, aí aparece nas mensagens aqui qual que é a distância. A distância é de 200 milímetros. Como já tínhamos definido lá no slide, é uma barra de 200 milímetros. Lembrando que a consistência do sistema de unidades é muito importante. Então, a barra já está criada. E aí, o que que você faz para criar a malha? Você precisa da propriedade, que nós vimos na aula passada, da criação de propriedades. Nós criamos na aula passada uma propriedade de elementos sólidos. O que eu fiz aqui, antes de começar a gravar, foi criar essa propriedade de elementos de barra, que eu vou mostrar para vocês. Clicando com o botão direito, Edit, eu criei um Element Type Beam, que é barra. Coloquei o material, que é o alumínio 7050, e eu vim nesse botãozinho aqui, ó, Shape. Nesse Shape, eu posso definir a seção transversal da minha barra. E eu defini a seção transversal de 20 e 15, que nem tá lá no nossos slides. Então, já tem a propriedade com todos os cálculos de área, de momento de inércia, de eh, área, área cisalhante, constante torcional, tem tudo. Ele já faz a conta para você. Então, criei isso daqui, botei o material, que analogamente, como fizemos para o elemento sólido, clica OK. Então, tá aqui a propriedade. Para fazer a malha, tem duas coisas que você precisa fazer. Primeiro é dividir a sua geometria, né, o seu desenho, no número de elementos e depois gerar a malha de acordo com a propriedade. Como assim? Se você vier aqui em Mesh, nesse menuzinho aqui, Mesh, quer dizer malha em inglês, tem aqui primeiro Mesh Control. O Mesh Control é onde você vai fazer a subdivisão da sua linha e no tanto de elementos que você quer. E você faz como? Vindo aqui e colocando Size Along Curve. Dimensione ao longo da curva. Se tivesse uma superfície e um sólido, essas duas opções também estariam disponíveis. Mas só tem uma curva, então ele me dá só essa opção. Clicando aqui, ele pede para eu selecionar a barra. Selecionei. Apareceu um aqui, posso clicar no marcar texto para ver. Está aqui. Ok. Aí aqui eu tenho duas opções. Eu posso ou selecionar o número de elementos que eu quero fazer, que eu quero colocar nessa barra, ou colocar o tamanho do elemento, e ele subdivide. Eu vou colocar o número de elementos, colocar um negócio bem 1000. 1000 elementos. Ok. Veja que ele criou vários pontinhos, vários pequenos pontinhos, igualmente espaçados entre si, que são os meus 1000 elementos. Eu vou desabilitá-lo. Opa, é esse aqui. Cancel. Pronto. Vou desabilitá-los para não ficar ruim a visualização. E aí, colocar aqui no meio. Então, a divisão já foi feita. Agora, quem precisa é gerar a malha em si. A malha que vai estar relacionada à propriedade, que por sua vez vai estar relacionada ao material. Então, a gente vem aqui em Mesh, Geometry, Curve. Seleciona a curva. Ok. Aí aqui é onde você pode escolher a propriedade.
A propriedade que tem aqui é a propriedade barra, que tem aquela seção transversal que conversamos. Eu clico OK. Define-se um vetor orientação para malha 1D. No caso, ele não pode ser colinear com a barra, ele não pode estar em X, então eu vou colocar ele com a base na origem e a direção em Z. Cliquei OK. Aí ele mostra aqui, ó, 1000 elementos criados. E você veja que os verdinhos aqui são cada um desses é um elemento. Se eu desabilitá-los aqui, ó, nessa opção, ó, você consegue ver que ele desabilita. Aqui no canto esquerdo inferior, nós temos o número de nós e elementos que foram criados, né? Você pode ver que criou os 1000 elementos que eu pedi para que ele criasse. Então, é super simples fazer essa malha para barras, tá? Vamos voltar para os slides, que agora nós vamos trabalhar em cima do nosso exemplo 2D, que é o de criação de placa, e já voltamos aqui para o FEMAP. Então, para fazer a criação de uma malha 2D, por exemplo, nós vamos mostrar o exemplo de uma placa, que é modelada via elementos 2D. Eles também possuem um menor custo computacional comparado à utilização de elementos 3D para essa aplicação. Essa placa aqui é outra placa arbitrária que eu desenhei, que tem uma largura de 1000, é uma placa quadrada de 1000 milímetros cada lado, e uma espessura de 10 milímetros, né? Lembra que eu falei daquela, né, que a largura e a altura tinha que ser muito maior do que a espessura. Então, o que vamos fazer agora é voltar para a FEMAP, definir a propriedade plate, que é a propriedade 2D, é uma daquelas que eu falei na aula de propriedades, e dentro dessa plate é onde a gente consegue colocar essa espessura. Então vamos voltar para o FEMAP para mostrar para vocês. Aí aqui dentro do FEMAP, aqui está a superfície. Eu desenhei essa superfície um pouco antes de começar a gravar. Eu fiz ela da mesma maneira que eu fiz na aula de criação de geometria. Criei os pontos, criei linhas ligando os pontos e criei a superfície ligando linhas. Então tá aqui a minha placa. De novo, a gente pode usar o measure aqui, ó, a reguinha para on point, já está no método de ponto, para medir desse ponto, por exemplo, até esse ponto. Veja que ele tem 1000. E aí, só para mostrar que ela é quadrada mesmo, daqui até aqui. 1000 de novo. Então, é quadrado realmente. O que vamos fazer de diferente aqui? Na propriedade, que eu já tinha feito aqui, eu escolhi o tipo de elemento plate. O da barra era o beam, o que a gente montou na aula passada era solid, e esse é o plate. O plate, ele te dá algumas opções. Você dá um nome, coloca o material, e você pode colocar, tipo, alguns valores da propriedade, como a espessura. A espessura 1, né? Tipo, a espessura média, vamos colocar assim. Como só tem uma espessura nesse modelo, nessa placa, e geralmente é o que a gente trabalha, assim, por uma espessura por superfície, eu coloquei o meu T1, minha espessura média de 10, que é a espessura que a gente tinha definido lá no desenho do slide. Então, colocando isso, quando da geração de malha, o FEMAP vai entender que essa superfície ela possui uma espessura, pelo simples fato dela possuir esse elemento plate. O elemento plate ele carrega consigo algumas propriedades, inclusive a espessura. Ele carrega para as propriedades do material, para ligar na malha, mas também fala que tem esse material, tem essa propriedade de material, mas também tem essa espessura geométrica. A mesma coisa tem para o BIM, né? Eu esqueci de comentar, mas o BIM ele também leva as propriedades geométricas da seção transversal da sua barra. Então, eu clicando OK aqui, temos a propriedade. E para fazer a malha é muito parecido, é quase que idêntico ao processo da malha 1D. Vem aqui de novo em Mesh, Mesh Control, aí aqui tem o Size on Surface. Clica aqui, selecione a superfície, tenha certeza que ela está selecionada. E aí aqui não tem mais a opção de colocar quantos elementos eu quero. Eu posso colocar o tamanho do elemento que eu quero. É, esse elemento padrão eu considero ele muito grande, então eu sempre trabalho com algo bem menor do que isso. Eu vou colocar, ele tem 1 metro por 1 metro, vamos colocar elementos de 10. Não, mentira, elementos de 5 para ficar melhor. De 5 milímetros. Então a cada 5 milímetros vai ser um quadradinho. Clico OK, já gerou. Toda a volta aqui ficou diferente, ela ficou seccionada. E eu volto aqui no Mesh,
geometry surface. E é com esse comando aqui que eu vou atribuir a propriedade à geometria. Pronto, gerei minha malha. Desabilitando os nós aqui e dando um zoom, vejam os quadradinhos aqui. Eu usei uma malha bem fina aqui, mas tá gerado. Tá gerada a malha. Então, veja, eu gerei 40.000 elementos. São 40.000 elementos aqui. Não precisava ser tão pequeno, acho que eu dei uma exagerada, mas a ideia é essa. O tamanho da malha vai depender muito da dimensão da sua geometria. E também do tamanho do poder computacional que você possui. Se você possui um workbench poderoso, que aguente com 64 memória RAM, placa de vídeo dedicada, uma CPU quad-core ou octa-core, pode aumentar um pouco mais, né? Não demais. Existe sempre um equilíbrio entre o número de elementos e o custo computacional, que quanto maior o número de elementos, mais precisa é a sua resposta, porque você tem mais pontos. Você está discretizando mais, só que, consequentemente, são mais equações que o seu computador tem que resolver. Quanto mais equações, maior o custo computacional. Então, tem aí um trade-off. Não adianta você colocar um elemento muito pequeno, porque aí vai ficar um número exorbitante de elementos que o seu computador vai demorar muito para resolver. Às vezes, um problema simples, como uma barra ou uma placa, que não precisaria ser tão refinada, ok? Vamos voltar para os slides só para a gente ir para o último exemplo, que é a malha 3D, que aí nós vamos para a nossa peça que a gente está usando ao longo dessa série, a peça que está disponível nesse link aí embaixo para você baixar, caso você queira acompanhar, ok? Vamos voltar lá para os slides. E por fim, nós vamos fazer a criação de uma malha 3D, utilizando aquela geometria que nós estamos utilizando ao longo dessa série. A geometria está aí na descrição para você baixar, se você quiser acompanhar. Recomendo, caso você queira pegar uma prática, mas vamos lá. É um exemplo de sólido que vai ser modelado via elementos 3D. Como nós vimos naquele slide anterior, onde tem os tipos de elemento, o elemento tridimensional é o que mais possui nós. E, consequentemente, mais possui nós, ele vai gerar mais equações que o computador precisa resolver. Ou seja, a complexidade computacional do seu modelo vai aumentar. O exemplo de sólido, a malha sólida, ela é utilizada quando você não consegue nem utilizar a malha plate 2D, nem a 1D. O que sobrar, o que não for possível simplificar, você vai utilizar essa malha. Não é ruim utilizar uma malha 3D. Você só deve buscar simplificar via elementos 1D e 2D antes de tentar fazer uma malha 3D. Porque se você jogar uma malha 3D em tudo, vai ficar tudo muito complexo, né? Mas se for um modelo grande, um modelo com uma geometria complexa, com várias curvas. Então, buscar pela simplicidade, mas não mais simples do que o necessário. Em alguns momentos você vai ter que usar malha 3D e isso não é ruim. O ideal é você diminuir o tanto de malha 3D. É, não é proibido. É só diminuir o tanto de elementos 3D que você usa justamente para ficar um modelo mais leve e mais tranquilo de ser resolvido. Então vamos voltar ali para o FEMAP para fazer a malha aqui. Essa malha que vai acompanhar a gente na análise estrutural dessa peça aí. E aí finalmente estamos com a nossa peça aqui. A nossa peça, ela já foi, fizemos a limpeza de geometria, colocamos o material nas unidades corretas, criamos as propriedades de elementos sólidos e agora vamos criar as malhas. As malhas são criadas da mesma maneira. Mesh, aí tem Mesh Control, Size on Solid. Selecionamos o sólido, temos certeza que é o sólido selecionado, ok. E aqui ele dá o número de elementos. E aqui ele dá duas opções, o TET ou X-Meshing. O TET, o X, é aquela diferença do slide dos tipos de elementos. O TET é aquele elemento piramidal que possui quatro lados, enquanto o X é o quadrado que possui seis lados. O X possui mais nós, então ele é mais refinado, ele é um elemento mais robusto do que o Tetra, né? Mas, como a gente já conversou, quanto mais nós você adiciona ao seu modelo, maior a complexidade dele. Então, para deixar o negócio mais tranquilo aqui, vamos utilizar o tetra, né, com um elemento de 5 que nem eu utilizei na placa, e dar um OK. Ficou muito grande. Tá vendo que o tamanho dos elementos que estão aqui nas curvas? Ele ficou muito grande. Esse quadradão aqui inteiro vai ser um elemento. Então, vamos reduzir
um pouco, vamos refazer, caso você tenha visto que o tamanho não ficou muito bom, vamos refazer essa malha. Vamos no Mesh Control, Size on Solid de novo, e vamos colocar, sei lá, 1 mm. Agora sim, agora ficou mais seccionada a curva, de uma maneira que parece que vai gerar uma malha melhor. Feito isso, voltamos aqui no menu Mesh, Geometry, aí Solids. Aqui nós selecionamos a nossa propriedade que nós criamos na aula, a nossa propriedade de elementos sólidos. E ele vai fazer um automeshing, né? Que nem os outros. É só clicar OK aqui. Esse é o único sólido que tem no modelo. Então eu vou clicar OK aqui e ele vai gerar minha malha tetraédrica. Demora um pouquinho, mas agora está carregando a visualização. Pronto, foi criado. Deixa eu desabilitar os nós aqui para ficar mais fácil a visualização. Tá aqui a nossa malha. Tá uma malha pequena, não muito pequena, mas mais pequenininha, feita de elementos tetraédricos, são os piramidais, né? E nós vemos aqui, ó, olha o tanto de elementos que temos aqui, ó, 432 mil. Então, é, além dos elementos que você vê aqui na superfície, existem os elementos volumétricos que estão dentro do recheio dessa peça. Então, o elemento 3D ele realmente aumenta a complexidade computacional da sua peça. Mas, como eu disse, tem vezes que não tem como esse exemplo aqui, a gente tinha que fazer. Então, eu vou desabilitar a geometria aqui só para evitar esse tipo de bug gráfico aqui, ó. Pronto. Que aí nós vemos a malha da nossa peça. Veja. Opa, errei o botão aqui. Veja que a malha foi feita em todos os lugares. Quanto menor a malha, quando você tem elementos circulares, quanto menor a malha, melhor ele vai capturar a curvatura dessa malha. Quanto mais elementos você tiver nessa borda, melhor. Então, quando você for fazer uma malha 3D, tiver algum elemento circular, repare, né, em como ele capturou a curvatura. No nosso caso aqui ficou muito boa, ficou bem legal. Mais que seja uma malha bem automática, bem assim, rudimentar. Para os exemplos que a gente quer passar aqui, ela é muito boa. Então, vamos voltar para os slides para concluir essa aula. Para concluir, hoje nós fizemos uma discussão sobre quais os tipos de malha e os tipos de elemento que estão disponíveis para você dentro do ambiente do FEMAP. E também demos exemplos práticos de criação de malha nas 3 dimensões. Fizemos a malha 1D para a criação de uma malha de uma barra, a malha 2D numa placa e a malha 3D na nossa peça base que estamos utilizando ao longo dessa série de tutoriais. Também, ao longo dessa aula, fizemos discussão sobre quando aplicar cada malha, um custo-benefício. Quando que usar a 3D, que é a mais complexa, que mais gera custo computacional. Quando usar 1D, que tem o menor custo computacional, mas também não captura tudo. Então, tudo vai depender de como está disposta a sua geometria, sempre visando, sempre buscando a simplicidade, mas não mais simples do que o necessário. Com isso, você consegue reduzir o tempo de processamento necessário para resolver todas as equações que a criação de malha implica, né? Que a teoria dos elementos finitos implica. E você deixa seu modelo mais leve com resultados confiáveis da mesma maneira. No tema da próxima aula serão as condições de contorno, desculpa, e configuração de análises. Então, em nome da VirtualCAI, agradecemos a sua atenção. Por favor, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, dar um like no vídeo para ajudar a gente a continuar criando esse tipo de conteúdo. Siga-nos nas nossas redes sociais, que estão aí, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, também no nosso site virtualcai.com.br. Nós fazemos posts sobre conteúdo técnico de simulação computacional aplicada a indústrias. E caso tenha alguma dúvida, não hesite em nos contactar. Eu vejo você na próxima aula e até mais.